Senhor Jesus. Quero desejar a você uma escola dominical abençoada, que nós estamos começando agora, gravando, nesses dias em que nós estamos isolados socialmente, mas não isolados espiritualmente, estamos ainda ligados espiritualmente uns aos outros. E eu queria convidar você para que a gente pudesse orar, em nome da escola dominical, da superintendência, da liderança da nossa igreja, Congregação Ribeirão Porto. Eu quero dizer a Deus que nós estamos gratos aqui por estarmos aqui, por estarmos juntos com vocês. Nós estamos usando essa ferramenta nesses dias em que a gente não pode estar juntos presencialmente, mas nós estamos espiritualmente. Então, gostaria de orar com você neste momento e peço para que você possa interceder conosco, junto conosco. Maravilhoso Deus e Pai querido, neste momento nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, ó Pai amado, por o Senhor estar conosco nesses dias difíceis, ó Pai amado, nesses dias em que estamos, ó Pai amado, afastados como igreja, mas não, ó Pai amado, afastados da Tua presença, não afastados uns dos outros em oração. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar nesse momento a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, ó Pai amado. Que o Senhor possa abençoar a liderança da nossa igreja. Pai querido, possa nos usar nesses dias difíceis, ó Senhor amado. Nesse momento eu te peço consolo, conforto, ânimo e coragem para o Teu povo. Pai, que o Senhor possa nos inspirar, nos orientar na Tua palavra. Assim te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa recompensar todos aqueles que têm, ó Pai amado, trabalhado, aqueles que estão na linha de frente, ó Deus, enfrentando esta epidemia, esta pandemia, meu Deus amado, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e por todo o mundo. Pai querido, fique conosco, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou convidar a irmã Marilene para cantar os hinos da alma. A paz do Senhor, mais uma vez aqui, Que bom. Vamos adorar o Senhor esta manhã, que você possa aproveitar essa ferramenta. E como eu sempre digo, meus irmãos, a escola dominical, o crente é maravilhoso, A gente aprende, o crente ele se fortalece, ele se firma cada vez mais na presença do Senhor. Que você possa aproveitar esta aula, Que o Senhor possa continuar abençoando o nosso professor Armando e que você possa aproveitar um domingo maravilhoso. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 1. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas
mas também um tempo a qual nós temos aprendido muito, né? Eu tenho meditado muito nesses dias. Como é bom, a gente sente falta, a gente vai dar mais valor, sabe? Né? A gente sente falta de estar na escola todo domingo pela manhã, as crianças correndo, aquele que chega atrasado, mas isso vai ser bom. O salmista diz: foi bom para mim ter sido afligido. E eu sei que nesse período muitas coisas o Senhor tem nos ensinado. Hino de número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para as suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus, eu quero agradecer a oportunidade. E boa aula para todos. Começando, irmãos, mais um trimestre, né? Agora, nesses meses de abril, maio e junho,
E estou muito feliz porque a igreja não para, mesmo diante das dificuldades, ela sempre encontra meios, Deus sempre dá uma orientação, uma forma de nós continuarmos pregando e ensinando a palavra de Deus. E hoje eu queria informar os irmãos que nós estamos ministrando na classe de adultos. Nós temos, claro, várias classes, né, mas não tem como nós ministrarmos para cada classe, né, não é possível. Mas aí a liderança da igreja, o pastor, decidiu que a gente ministrasse a classe de adultos, né? E você pode nos acompanhar nesses dias, enquanto a gente não pode estar juntos, né, presencialmente, mas você pode acompanhar conosco através do nosso canal e das ministrações que serão disponibilizadas. Eu queria começar com uma oração para que a gente possa orar por esse trimestre que se inicia e que Deus possa nos abençoar e por sua vida também. Pai amado e querido Deus, mais uma vez estamos aqui em oração, Senhor. Gratos mais uma vez por teu favor, por tua graça, por mais um trimestre que se inicia, Senhor. Eu quero te pedir, meu Deus, nesse momento, que o Senhor venha estar conosco, que a tua palavra, Pai amado, possa nos ser revelada através do teu Espírito Santo, Senhor, porque nós dependemos de ti. Essa palavra, ao ser lida e ministrada, ela precisa de revelação do teu Espírito Santo, e a ti nós te clamamos, ó Pai, que o Senhor possa nos dar entendimento, clareza e discernimento da tua palavra, que o Senhor possa abençoar esse trimestre que se inicia, abençoar, ó Pai amado, a cada um que trabalha na escola dominical, a cada um que se disponibilizou a ajudar, ó Deus, nesses dias, ó Pai amado, difícil. Que o Senhor possa ser com o teu povo, ó Pai amado, com cada aluno, com cada professor, com cada pessoa, ó Deus amado, que compõe a escola dominical. Meu Deus, em nome de Jesus, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha repreender essa enfermidade, venha repreender, ó Deus amado, todo o mal, ó Deus, da nossa vida, da nossa casa, da nossa tenda, da nossa cidade, do nosso estado. Meu Deus amado, que em nome de Jesus o Senhor possa operar um milagre na vida de cada um de nós, ó Pai querido. Fica conosco, continua conosco, ó Deus, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a classe de adultos, a revista de adultos, ela tem como título e tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse título é tirado de um texto de Efésios, no capítulo 1, verso 4, que diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Alguns textos vão dizer que ele nos elegeu. Esse texto aqui diz escolheu, mas alguns textos dizem elegeu. E a igreja eleita é o título desse trimestre. E a carta, a epístola em forma do trimestre, é a carta aos Efésios. Para quem já, como eu, frequenta a escola dominical há mais de 20 anos, isso já é a segunda vez, pelo menos que eu me lembro de memória, que a gente está estudando a carta aos Efésios. Em 99, no quarto trimestre de 1999, nós estudamos essa carta, e agora nós estamos novamente voltando a ela, a carta aos Efésios, para estudarmos o propósito e os ensinos que estão contidos nessa carta. Esse trimestre, na classe de adultos, tem 13 lições. Eu gostaria de ver com vocês os títulos, pelo menos, dessas 13 lições. A lição de 1, que será ministrada agora, é a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A lição de número 2 tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição de número 3 tem como título eleição e predestinação. Uma lição bem interessante. A lição de número 4 tem como título a iluminação espiritual do crente. A lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo.
Lição de número 6 tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. Lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lição de número 9, o ministério da unidade revelado. Lição de número 10, a intercessão dos Efésios. Lição de número 11, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. E lição de número 13, para concluir, a batalha espiritual e as armas do crente. Esse trimestre é comentado pelo pastor Douglas Batista, eu não conhecia ainda esse comentarista. E para quem não o conhece, ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, líder da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Esse é o comentarista do trimestre da classe de adultos. A lição de hoje, como já falei, lição de número 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O textual, eu gostaria que você que tem acesso à revista, lê isso comigo, é Efésios capítulo 1, verso 2, que diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 2. A verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja em Cristo. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículos 1 a 7 diz o seguinte: e sucedeu que, entrando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Verso 5: e os que a ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Este eram ao todo uns 12 varões. Irmãos, como nós já temos visto aqui, o trimestre vai ter como foco a epístola, a carta aos Efésios. A epístola aos Efésios. E a introdução, ela nos mostra aqui o seguinte: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. O objetivo da lição de hoje é nos mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Para que Deus pediu para que Paulo escrevesse? Paulo escreveu essa carta aos Efésios e tinha um propósito. Nós vamos estudar qual o propósito, qual a intenção do apóstolo Paulo de ter escrito essa carta. E
essa missão ela apresenta 3 objetivos, 3 tópicos. O primeiro, ele tem como objetivo apresentar a autoria e a data da epístola, né, a autoria que eu já falei, do apóstolo Paulo. O segundo propósito é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E o terceiro é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Irmãos, um princípio de interpretação bíblica é nós entendermos para quem foi escrita essa carta. Né? Qual o objetivo do autor ter escrito? Foi para nós, no ano de 2020, para a igreja brasileira? Não. Originariamente, ela tinha uma intenção para um determinado povo, numa determinada época, uma determinada cultura que não éramos nós, e não era a nossa. E para a gente fazer uma interpretação correta da palavra de Deus, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento desse aspecto. Né? E aí, a lição bíblica vai nos auxiliar. Né? Eu acredito que a palavra de Deus, ela não é uma palavra para algumas pessoas apenas, alguns eruditos, alguns mestres. Não. A palavra de Deus é para todas as pessoas. Todos nós que cremos em Cristo precisamos ler a palavra diariamente, meditar na palavra diariamente. Mas eu reconheço também que tem aspectos difíceis de interpretação, só que não são impossíveis de ser alcançados. Nós temos ferramentas como a escola dominical, bíblias de estudo, que você pode ter acesso, né? E cursos de doutrina que nos auxiliam, nos ajudam a ter um conhecimento mais amplo, porque a gente precisa ter muito cuidado ao examinar a palavra de Deus para não interpretá-la de forma correta, como infelizmente alguns o fazem, interpretam de forma errada a palavra de Deus e ensinam coisas que não era a intenção do autor originariamente. Né? João capítulo 5, verso 39, Jesus ele fala ao povo judeu dizendo assim: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a gente tem que ter esse cuidado de examinar, de analisar, de ver com cuidado a palavra de Deus para termos uma interpretação coerente e equilibrada da palavra de Deus. E daí a importância de, ao estudarmos essa lição, nós entendermos quem foi o autor, né, qual era o período em que ele escreveu, por que ele escreveu essa carta. Porque antes de ela falar para nós, ela falou para alguém do passado. Eu poderia citar, por exemplo, Apocalipse, quando João escreve as cartas às igrejas no Apocalipse, só para você ter uma noção. Apocalipse no capítulo 2, ou melhor, Apocalipse no capítulo 3, no versículo 17 e 18, o apóstolo João ele escreve a igreja do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor, inclusive a igreja de Éfeso ela é uma das destinatárias dessa carta do Apocalipse. E aí ele diz assim, pois dizes, estou rico, né? Jesus dizendo que a igreja de Laodiceia diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aí verso 18 ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Quando a gente tem um contato com a história de Laodiceia, no período em que ela foi escrita, ela era uma igreja socialmente, economicamente abastada, era uma igreja rica, era uma igreja que tinha condições. E aí eles acreditavam que eram ricos. Ele diz: eu sou rico, nós somos abastados. Jesus diz: não, vocês são pobres, cegos, nus. Jesus denuncia o erro e o pecado dessa igreja. E quando a gente entende o contexto cultural da época, a gente descobre, por exemplo, que em Laodiceia,
dos produtos, das formas de ganhar dinheiro, né? Um dos produtos econômicos da época de Laodiceia era a produção têxtil, né? Por isso que Jesus vai dizer que você está nu, e eu aconselho que você compre vestes brancas para te vestir. Por quê? Porque a indústria têxtil, né? O comércio têxtil era muito forte nessa cidade de Laodiceia. Quando ele fala também de colírio, na cidade de Laodiceia era produzido um colírio, né? Era uma espécie de massa que eles faziam, uma espécie de pomada, que eles usavam para fins oftalmológicos. Quando alguém tinha algum problema oftalmológico, eles usavam essa massa, essa pomada, né, para poder ungir o olho e aí ser curado. Jesus usa essa linguagem daquele tempo, daquele povo, para poder falar àquelas pessoas, né? E assim, a gente tendo esse tipo de conhecimento, eu poderia falar de vários aqui, de algumas interpretações que a gente faz, que eu não diria que é totalmente errado, mas a sua aplicação no original não era aquela que nós fazemos hoje, mas o tempo não me permite. E a gente precisa ter esse cuidado de conhecer. Eu poderia citar, por exemplo, quando Jesus fala sobre é mais fácil entrar um rico do reino, ou melhor, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no meio dos céus. A gente precisa também entender o contexto dessa afirmação, dessa figura que Jesus faz, porque a agulha era um curral em que se passavam apenas poucas ovelhas para que os pastores pudessem contar as ovelhas, né? E aí o camelo passava com muita dificuldade, né? Porque é um animal maior, mas passava. E aí Jesus usa essa figura, e quando a gente pensa nela hoje, usando a nossa cultura, o nosso tempo, a gente pensa que é uma agulha, né, de costurar, mas não tem nada a ver, né? A agulha era um curral, né? Em que uma cerca do curral, que aí os pastores contavam as ovelhas. E aí Jesus usa essa linguagem. Então daí a importância da gente conhecer o propósito original, para a gente entender qual a intenção do autor, e aí, entendendo a intenção do autor, aplicar aos nossos dias, né? Então vamos lá, para a autoria e data. A autoria, conforme o costume da época, o autor da carta aos Efésios inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, capítulo 1, versículo 1, a parte A. O livro de Atos menciona que o apóstolo Paulo, ele era chamado também de Saulo, porque Paulo ele era cidadão também romano, e aí ele tinha dois nomes. Ele tinha um nome hebreu, né, um nome judaico, Saulo, utilizado por ele, e também ele tinha um nome romano, que era Paulo. O nome Saulo possivelmente é uma homenagem ao rei Saul, que significa solicitado, requerido, né? E Paulo significa pequeno. Esse era o nome que Paulo utilizava. Na verdade, Paulo utilizava mais o seu nome romano, porque ele se dirigiu bastante para a comunidade cristã gentílica, né? Ele se dedicou pouco. As poucas vezes que ele se dedicou à comunidade judaica da sua época, ele foi bastante rejeitado, mas ele se dirige bastante à comunidade gentílica, ou seja, os gentios são aqueles que não eram judeus. Atos dos Apóstolos 13, 9 vai dizer: todavia Saulo, que também se chamava Paulo. Então ele usava esses dois nomes, né? O nome Saulo, o nome hebraico, judeu, e Paulo, o nome dele romano, certo? Atos capítulo 13, verso 21, diz assim: e depois pediram ao rei, né, o povo de Israel, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E interessante que Paulo também era da tribo de Benjamim. Filipenses 3,5, Paulo vai dizer: eu, Paulo, fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu, segundo a lei fariseu. Então, Saulo, né, também era da mesma tribo do primeiro rei de Israel, Saul. A assinatura apostólica é o segundo
subponto do primeiro ponto. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Como eu falei, provavelmente vou considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Romanos capítulo 11, versículo 13, ele diz: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Ou seja, ele tinha como foco não o povo judeu, mas o povo gentil, ou seja, os não judeus. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, porque Paulo ele não fazia parte do colégio dos 12 apóstolos. Quando Judas se suicida, os apóstolos escolhem Matias, mas aí o apóstolo Paulo, depois, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele tem um encontro com o Senhor e é chamado ao apostolado por Jesus. E é interessante como ele, várias vezes, ele reivindica o seu apostolado dizendo: eu não fui escolhido pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Isso está muito claro em Gálatas, por exemplo, no capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele repete isso muitas vezes, porque Paulo, ele era bastante criticado por causa, claro, dos seus ensinos, da sua doutrina, que incomodava os falsos mestres, principalmente os judaizantes, que ensinavam que para você ser salvo, você precisava primeiro guardar a lei. Por exemplo, se eu sou gentil e não judeu, e não sou circuncidado, para crer em Cristo, eu precisava me circuncidar, eu precisaria guardar o sábado, por exemplo, guardar as cerimônias judaicas. E Paulo vai dizer que não, Jesus nos libertou disso, ele cumpriu todas essas coisas, e ele nos libertou da regra, nos libertou da prisão da lei, da escravidão da lei, e agora ele nos traz para a lei de Cristo, a lei da vida, a lei do Espírito. E eu fui escolhido não por homens, mas fui escolhido por Deus. Paulo deixava isso muito claro. Outra coisa importante também para dizer é que alguns criticam, e dizem que quem escreveu Efésios não foi o apóstolo Paulo, apesar de lá estar bem claro que foi ele que escreveu. Por causa do conteúdo da carta, eles acreditam que parece ser diferente dos conteúdos que Paulo escreveu de outras cartas, como Romanos, Gálatas e por aí vai. Mas nós cremos e entendemos e temos também o testemunho de pais da igreja que confirmam que Efésios foi sim escrito pelo apóstolo Paulo. O subponto 3 diz assim: uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava no meio de Jesus Cristo, no capítulo 3, versículo 1 de Efésios. No capítulo 4, versículo 1, ele diz: o preso do Senhor. E no capítulo 6, versículo 20, ele diz: o embaixador em cadeias. Então, nós entendemos que Paulo estava preso. Atos dos Apóstolos vai falar de duas prisões do apóstolo Paulo. Primeiro, no capítulo 24, que ele passa 2 anos preso em Cesareia. Nós entendemos que ele não estava aqui preso em Cesareia nesse período, porque quando Paulo é preso 2 anos depois em Roma, e ele passa também 2 anos preso em Roma, a Bíblia vai dizer que ele tinha liberdade de escrever cartas e receber pessoas, porque ele estava em prisão domiciliar em Roma. E entendemos também porque em Atos dos Apóstolos, Lucas, quando ele escreve, ele data mais ou menos o período dos governadores, e aí a gente entende o período mais ou menos em que ele foi preso em Roma. Então, além da carta de Efésios, a carta aos Filipenses, Colossenses e Filemon também foram cartas que ele escreveu durante esse período, que ele esteve preso em Roma. O subponto 4, o
O subponto 4 fala sobre a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, como eu falei, por cerca de 2 anos. Está registrado em Atos, capítulo 28, versículo 30. Entre os anos 60 e 62. Esses Atos 28, versos 14 e 30 diz assim, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham ver. Então, nesse período, ele tinha liberdade, provavelmente entre os anos 60 e 62. Nós não conseguimos datar, claro, uma data exata, porque o texto não nos diz isso, não nos ajuda nesse aspecto. Mas nós percebemos, por alguns outros textos, que foi por volta desse período. Portanto, 60 e 62 depois de Cristo, aí 30 anos após a crucificação e a ressurreição de Jesus, aproximadamente, né? A partir dessa premissa, a data provável da datação da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Efésios 6, 21 diz, olha, para que vós também possais receber os meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará tudo. Então essa carta, ela foi escrita nesse período. Paulo estava em Roma, preso em Roma, por pregar o Evangelho, e tinha Tíquico como aquele quem levou essa carta para os irmãos. Aqui tem um esboço da Epístola dos Efésios. Normalmente as cartas do apóstolo Paulo, ela é dividida em 2 partes, geralmente assim. A primeira parte, ela é doutrinária, ela é de ensino, e a segunda parte, ela é aplicando aquilo que ele tinha ensinado. Ele aplica a vida prática. Então ela é sempre você vai ver isso nas cartas de Paulo. Ele começa com doutrina e termina com prática. Geralmente é assim. E não é diferente de Efésios, né? A primeira parte, ele trata de gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por todos nós, a igreja eleita. Isso está no capítulo 1 ao capítulo 3. A parte 2, ele traz instruções práticas para a igreja e para os crentes, aqueles que creem em Jesus, capítulos 4 ao capítulo 6. Paulo sempre faz isso em suas cartas. Ele começa falando, ensinando, trazendo doutrinas, e depois ele aplica essas doutrinas baseadas nesses ensinos. Vamos aqui para o tópico 2. Os destinatários da carta aos Efésios, né? Quem são os destinatários? Ele fala aqui no subponto 1, a cidade de Éfeso. Essa cidade foi fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Hoje ela existe, né? Alguns críticos da Bíblia que falam que a Bíblia é cheia de mitologias. Não é verdade. A Bíblia cita cidades, pontos históricos, geográficos. Então a Bíblia, ela é real. Se você hoje tiver a oportunidade de ir à Turquia, por exemplo, você vai ver lá ainda a cidade de Éfeso. Claro que ela não existe mais. Existem monumentos, existem pontos arqueológicos que a gente pode conferir e conhecer, né? Porque ela hoje não existe mais. Ela é uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, para você ver como era uma cidade próspera, né? A rua principal que dava até o porto, ela era toda de mármore. Pra você ter uma ideia, hoje, 2 anos depois, essa estrada ainda existe lá na cidade de Éfeso, né? Feita de mármore. A nossa, que a gente faz aqui no nosso estado, a gente, o governador passa a infraestrutura, acho que menos de 6 meses, ela está toda emburacada, né? Em Éfeso não, de mármore está lá até hoje, né? Se você for visitar, tiver a oportunidade de conhecer, ela ainda existe.
as suas colunas eram trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil de habitantes. Para a época, 2 anos atrás, era uma quantidade até considerável. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e arena, onde ocorriam lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou a Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Isso está narrado em Atos capítulo 19, dos versos 27 ao 29, em que Paulo está pregando na cidade de Éfeso, e aí um dos ourives da cidade, ele se levanta contra Paulo, porque a pregação de Paulo estava colocando em xeque a venda de indulgências. A gente hoje, infelizmente, tem no nosso estado algumas cidades que vivem o comércio religioso, e às vezes pregar em lugares assim é problemático. Há uma certa rejeição e uma certa fúria, a palavra eu não queria dizer, mas há uma certa enfim, a palavra não me vem agora à mente, mas que eles não permitem, porque pode levar as pessoas a não venderem mais os seus artigos religiosos, E aí a gente tem que ter cuidado, porque eu já ouvi casos de crentes que fabricam produtos de religião, de idolatria. E aí a gente tem que ter cuidado com isso, porque a Bíblia condena quem pratica, quem adora, mas também condena quem vende isso, quem fornece isso, quem cria isso. Se você porventura conhece alguém ou faz esse tipo de comércio, peça a Deus para que Deus lhe abra uma oportunidade com outro comércio, porque o comércio religioso de venda de indulgências, venda de ídolos é errado e condenado explicitamente na palavra de Deus. Então Éfeso tinha isso. Há um grande levante, Atos dos Apóstolos capítulo 19, versos 21 a 29, diz assim: e cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, não dava pouco lucros aos artífices, aos quais, havendo-nos ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que nós, que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. Então, aqui há uma descrição da revolta dessas pessoas que, por causa do comércio, não apenas da idolatria, mas do comércio, porque quando Paulo pregou lá, a palavra de Deus diz que muitas pessoas que eram supersticiosas, elas queimavam os seus livros mágicos, as
seus livros de feitiçaria, quebravam os seus ídolos, e aí isso incomodou aquelas pessoas que estavam vendendo. Mas nós entendemos que a palavra de Deus está acima de qualquer comércio, de qualquer intenção do povo da cidade, e nós cremos que a palavra de Deus ela é acima dessas coisas, e nós temos que pedir sim a Deus que desfaça esses comércios, mas claro, que a gente não tenha pessoas aí que percam as suas economias, claro que substituindo-as, né? Se você trabalha com esse tipo de coisa, que o Senhor possa lhe ajudar, lhe dar uma orientação para você trabalhar com algo que glorifique o nome de Deus, não que venha trazer maldição para a sua vida. Eu queria abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre a Diana dos Efésios. Na mitologia clássica, Diana era filha de Zeus e de Latona, irmã gêmea de Apolo. Na Grécia, ela era reverenciada como a deusa da lua ou dos animais, da natureza e da caça. Ela era considerada a divindade protetora dos caçadores. Na Ásia Menor, porque a Grécia ficava mais ao leste, e ela era cultuada de uma forma diferente que na Ásia Menor, onde ficava a cidade de Éfeso. Os romanos reconheciam Diana como a deusa da fertilidade e da maternidade. Acredita-se que as mulheres a invocavam durante o parto, né? O templo da deusa Diana em Éfeso era uma das 7 maravilhas do tempo de Paulo, né? Nesse período que ele esteve ali pregando. Ele foi construído no século IV a.C. Durante muito tempo foi o templo mais importante edificado pelos gregos. Sua estrutura se erguia sobre mais de 100 colunas maciças, muitas das quais traziam detalhes esculpidos no mármore. Alguns estudiosos sugerem que no tempo dos romanos, o culto a Diana, no templo em Éfeso, foi assimilado ou combinado ao culto de uma deusa mãe da região da Ásia Menor. Isso explicaria alguns detalhes pontuais que caracterizavam a deusa Diana para os devotos que viviam naquele território, ou seja, houve um sincretismo religioso com os da Ásia Menor, né? Aqueles que moravam na Ásia pegaram o culto de uma deusa naquele local e agregaram ao culto da deusa Ártemis, né? Que é a mesma Diana. Sacerdotes eunucos e sacerdotisas serviam no templo a Diana, eles cuidavam do lugar, recebiam oferendas, presentes dos devotos e realizavam os rituais religiosos. O culto à deusa Diana incluía sacrifícios, possivelmente animais, e muita prostituição cerimonial. Era uma cidade muito imoral, era uma cidade terrivelmente imoral. Seus cultos havia orgias, havia prostituição. Além disso, competições atléticas, apresentações dramáticas e números musicais faziam parte da adoração à deusa Diana. Então ela era uma cidade que a economia, muita coisa era em torno do culto a essa deusa, né? Então Paulo vai pregar a essa comunidade imoral, pagã, que nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Isso era um desafio muito grande, mas ele teve coragem, foi lá e na ousadia do Espírito Santo ele ministrou. Deus deu vitória a ele, né? Deus deu vitória à sua igreja prosperou neste lugar. Hoje para nós é um desafio pregar para uma sociedade pós-moderna, uma sociedade pós-cristã que nós falamos, em que muitos dos jovens não têm mais esse contato com o cristianismo como alguns de nós da minha geração tiveram, ou dos nossos pais tiveram contato com o cristianismo. Hoje falar de Jesus, falar da Bíblia, para muitos é uma novidade. Então nós temos esse desafio. Às vezes eu me perguntava assim, meu Deus, como é que a gente pode pregar para uma sociedade pós-moderna hoje, em que elas têm pouco contato, ou quase nenhum contato com o Evangelho, né? É um desafio. E Paulo nos ensina isso, né? Uma sociedade idólatra, uma sociedade extremamente mística, supersticiosa, imoral, e ele encontrou um meio de levar o Evangelho, de trazer o Evangelho, a boa notícia de Deus que salva o homem de todas essas desgraças, né? E para encerrar o ponto 2, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados
e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Os destinatários, a maioria dos intérpretes, considera que a epístola aos Efésios era uma carta circular, ou seja, ela não era uma carta apenas para a igreja de Éfeso, mas sim uma carta que circulou naquela região. Por exemplo, a cidade de Mileto, que era uma cidade próxima, e algumas cidades daquela região que ficavam ali, porque Éfeso ficava na região chamada Jônica, e essa região tinha várias cidades. Essa região, a região jônica, era uma região com várias cidades. Então, Paulo ele escreve a carta aos Efésios e manda, essa carta possivelmente ela não foi apenas para os Efésios, ela é uma carta que circulou ali naquela região. Vamos para o terceiro e último ponto, o propósito e a mensagem da carta aos Efésios. O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como outras cartas, como Gálatas, que ele combate os judaizantes, os Coríntios, que ele combate os partidários, os judaizantes também, daquela região, daquela cidade, que queriam pôr em xeque o apostolado, do apóstolo Paulo. Essa aqui, contudo, não apresenta esses problemas, Porém, nos capítulos iniciais, percebemos que há algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, como nós tratamos, pessoas que eram supersticiosas, que eram idólatras, nunca tiveram contato com a lei de Deus, com a palavra de Deus, passaram a ter, e aí ele foca essas pessoas falando da graça, da redenção que há em Jesus. Também é possível perceber outro tipo de ênfase, o passado daqueles cristãos que era marcado pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, deveriam adotar um novo estilo de vida. Ou seja, Paulo estava dizendo, vocês viviam daquela forma, mas agora em Cristo Jesus vocês têm uma nova oportunidade. Outra preocupação é a unidade da igreja, Então esses são os propósitos. Ele tinha o propósito de também manter a igreja unida. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Essas são os principais pontos da mensagem do apóstolo Paulo. Primeiro, Jesus é a cabeça. Ele fala isso em Efésios 1:22, Efésios 4:15, Efésios 5:23. E quem é o corpo desse Jesus que é a cabeça? Nós somos, a igreja. Ele fala isso em Efésios 1:23, Efésios 4:12, Efésios 5:30. Isso mostra que Jesus é a mente pensante por trás de nós, e nós somos aqueles que executamos aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele determina, aquilo que Ele orienta, É através de mim e de você que Deus quer abençoar a nossa nação, abençoar a nossa sociedade, e essa é a temática principal da carta aos Efésios, Podemos classificar também alguns assuntos temáticos, por exemplo, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus, ou seja, ela não cabe dentro da história. A Bíblia diz em Efésios que Deus planejou, nos elegeu antes da fundação do mundo. Outro tema, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Nós temos uma garantia. Que garantia é essa? O Espírito Santo. Outro tema, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Não existe esse negócio de judeu é mais importante, gentil é mais importante, não. Em Cristo nós somos um só, é uma outra temática. Outra temática, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Outra temática, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. E a última temática que a gente consegue extrair são os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então são esses 6 temas que a gente percebe aí na carta aos Efésios. E para concluir, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã.
Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Tudo que nós temos hoje, a salvação. Algumas pessoas dizem assim: vocês crentes são muito arrogantes. Mas por quê? Porque vocês se consideram salvos. Eu disse: bem, pense comigo quem é mais arrogante. A doutrina da igreja que você segue ensina que para você ser salvo, você precisa fazer alguma coisa para conquistar a salvação. Então você procura os seus méritos pela sua obra, por aquilo que você faz. Em Cristo, segundo a palavra, nós entendemos que nós não temos mérito algum, nós somos pecadores, nós somos falhos, e sem a ajuda dele nós não conseguimos absolutamente nada, e que eu dependo dele, dependo da intervenção dele, dependo da remissão dele, para os meus pecados serem perdoados. Quem é mais arrogante? Quem diz que não tem condição de fazer isso por si mesmo, ou quem diz que não, eu consigo pelos meus méritos? Né? Pense a respeito disso. Nós não podemos receber a salvação por nós mesmos. Eu não consigo alcançar a salvação, ser salvo, ter uma vida com Deus por meus méritos, se não fosse a redenção de Jesus. E é isso que Efésios vai dizer: pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então isso é um tema da epístola aos Efésios. Seu conteúdo, recorda, como já li, suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, que é a cabeça, a batalhar contra as forças das trevas. Ou seja, ao saber que eu fui redimido, que eu fui comprado por bom preço, que Ele olhou para um pecador que nem eu, alguém que não merecia o favor dele, alguém que não merecia, como a sociedade de Éfeso, era uma sociedade moral, uma sociedade idólatra, uma sociedade supersticiosa, que não merecia o favor de Deus, mas foi alcançada. Ele se aproximou dessa sociedade, dessas pessoas. Ele também se aproxima de você, ele também se aproximou de mim, ele me salva, ele me salva. Então não tem como nós não respondermos a esse Deus com uma vida de santidade, uma vida dedicada a Ele, uma vida dedicada em amor a esse Deus que nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Eu ainda era inimigo de Deus quando Ele me alcançou, quando Ele veio até mim, como Ele veio a essa sociedade e como Ele veio à sua vida, e como nós não respondemos em amor e em santidade, não é verdade? Então, que Deus abençoe. Espero que você tenha refletido sobre a igreja de Éfeso, da época de Éfeso. Eu sei que o tempo, eu acredito que eu me excedi um pouco no tempo, mas a gente tem aqui meditado um pouco nessas questões, né, nessa carta aos Efésios. Vai ser o tema da lição de adultos nesse trimestre, e que eu desafio você a ler a carta. São apenas 6 capítulos, né, que você possa ler essa carta, meditar nela, porque eu tenho certeza que à medida que você medita nela, o seu coração se enche de alegria por ver aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e ressuscitando, Deus o ressuscitando dos mortos. Que Deus lhe abençoe. Continuemos em oração, continuemos orando pelo nosso país, pelo nosso planeta, né, por esse momento difícil. Eu gostaria de orar para que a gente possa encerrar nesse momento, e que você possa, com a permissão do pastor, né, se quiser fazer perguntas aí nos comentários, né, também, para a gente esclarecer mais algumas coisas nas próximas vezes, se for possível, faça, que dependendo da oportunidade, vou tentar ser mais resumido para responder algumas questões, se não eu ou outras pessoas que possam estar ministrando aqui na escola dominical, né? Se você tiver alguma dúvida, Armando, ou então alguém aí dos professores tem dúvida com relação a alguma coisa aqui, faça, que a gente vai tentar responder na medida do possível. Quero orar. Pai amado e bendito Deus, obrigado pela revelação da Tua palavra, Senhor. O Senhor nos ajude a entender, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. Obrigado por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Obrigado por ter ressuscitado a Jesus dentre os mortos, Senhor, por ter nos ressuscitado e hoje estarmos nas regiões celestiais.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida dedicada a Ti, Pai querido. Obrigado porque não foi pelos meus méritos, ó Deus, porque eu não conseguiria, ó Pai amado, me aproximar de Ti sem que o Senhor antes tivesse chegado a mim. E obrigado porque o Senhor me alcançou os meus irmãos e tem alcançado, ó Pai amado. Se tem alguém nesse momento que está assistindo esta aula, que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, que o Senhor possa receber, ó Pai amado, que o Senhor possa trazer a Tua presença, que ela possa ter uma comunhão contigo, desfrutar da Tua presença doce e santa, ó Pai amado. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.